Olá, bom dia! Hoje, domingo, dia 11 de julho, você acompanha comigo, a partir de agora, os assuntos da pecuária e do agronegócio em Santa Catarina. Olha só o que a gente preparou para essa edição. Atenção você pescador! O governo federal lançou uma nova plataforma para o cadastro de pescadores profissionais de todo o país. No ND Agro vamos trazer dicas importantes para o manejo que é recomendado pela EPAGRE em decorrência do ataque da cigarrinha do milho. Vamos ver também que em Luiz Alves a cachaça está ganhando novos mercados internacionais. A bebida tem se mostrado um ótimo potencial de vendas para países da Europa. E ainda vamos saber os detalhes da portaria do governo catarinense que estabelece o vazio sanitário do Maracujá Catarina. Nas culturas de inverno, as estimativas apontam para um aumento de mais de 50% na colheita de trigo em todo o estado. Tudo isso e muito mais agora no ND Agro, que já está no ar. E a gente começa o programa de hoje falando que os produtores catarinenses amargaram prejuízos na última safra de milho em decorrência do ataque da cigarrinha do milho. E já pensando numa melhor safra para a próxima colheita, o extensionista da EPAGRE da cidade de Campos Novos dá dicas importantes para o manejo que é recomendado pela EPAGRE. Vamos acompanhar. No último ano agrícola, a agricultura catarinense foi surpreendida com o surto de cigarrinha do milho. Cigarrinha do milho é uma praga já existente no Brasil, conhecida no Brasil desde os anos 70. Mas somente no ano passado, então, ela apareceu no estado de Santa Catarina, manifestando todo o seu potencial danoso à cultura do milho. A cigarrinha, então, ela é um inseto sugador, ela se alimenta da seiva de plantas, principalmente da planta do milho. Ela se multiplica somente com a presença de planta de milho, né? Então, por isso, ela é chamada de cigarrinha do milho. O dano causado pela cigarrinha do milho no estado de Santa Catarina chegou a 30% da produção, a redução de 30% da produção anual do estado. E ao se alimentar da seiva de planta de milho, de uma planta de milho infectada, ela vai estar transmitindo essa infecção, ou os vírus e bactérias, para outras plantas sadias. Então essa é uma das características dela, uma forma de ação. Outra característica da cigarrinha é em relação ao deslocamento. Então ela consegue se deslocar até 30 km de distância durante o ciclo de vida dela. Se for impulsionada então por correntes de vento, essa distância pode ser bem maior do que esses 30 km. Devemos lançar mão não simplesmente do uso de um híbrido ou de um material não híbrido que seja mais tolerante ou menos tolerante. E aí vale a pena frisarmos, né? Não existe milho resistente a cigarrinha. Além da escolha do híbrido, nós devemos também plantar o milho mais no cedo, porque teoricamente o milho mais no cedo vai ser menos afetado em função da teoricamente essa população de cigarrinha ser menor durante o início da cultura do milho. Outra questão é a eliminação do milho tiguera. E por isso também hoje nós estamos aqui numa lavoura onde foi cultivado milho no último ano. Como foi citado, então, a cigarrinha ela só se multiplica em cima de plantas de milho. Eu tendo uma planta de milho voluntária, é óbvio que aqui vai ter a presença de cigarrinha. E essa cigarrinha vai estar se perpetuando no local. Quando eu entrar com a próxima cultura, a cigarrinha já vai estar presente, né? Como outra prática também é o uso de milho semente tratada e também a aplicação de inseticidas no período pós-emergência até o período V8, ou quando a planta de milho estiver com 8 plantas formadas. Deixamos então aqui o nosso apelo, né, a todo produtor, agricultor catarinense. Não espere mais, esse é o momento, né? Reúna ou mobilize a sua comunidade, mobilize a sua região, porque essa ação não pode ser uma ação isolada, o combate à cigarrinha. A região como um todo deve estar se mobilizando para esse combate. Como primeira ação, nós deixamos aqui o nosso apelo, se mobilizem e eliminem as plantas tiguera, o milho voluntário que ainda existe e ainda está vivo em nossas lavouras, fazendo com que a cigarrinha se multiplique
Tá aí dicas importantes, né? E atenção você que é pescador profissional aqui em Santa Catarina. Quase 500 mil de pescadores em todo o país vão ter acesso a uma nova plataforma de cadastramento. A ideia é evitar fraudes no chamado Seguro Defeso. As informações são da Rede de Notícias Regional, direto de Brasília. O Sistema Informatizado de Registro da Atividade Pesqueira deve atualizar a situação dos pescadores de forma 100% online. O anúncio foi feito durante um evento promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e contou com a presença da ministra Tereza Cristina. Com essas ações, assentamos as bases para que a pesca extrativa seja gerida de forma cada vez mais sustentável, a partir da participação dos usuários, da conservação dos ecossistemas e da promoção da qualidade da vida para as comunidades de pescadores. Boa parte dos pescadores brasileiros não trabalha dentro da formalidade. Alguns até estão cadastrados na Secretaria de Pesca, mas de forma desatualizada. Agora o sistema vai permitir um novo cadastro. Segundo o secretário, a então falta de segurança jurídica nesse processo aumentava o número de fraudes. O seguro defeso é uma das maiores fraudes previdenciárias do mundo. A CGU estima em quase 70% de pessoas que utilizam indevidamente esse benefício social. E com o recadastro, com esse novo sistema, nós estamos cruzando os dados com diversas outras bases de governo. O investimento na plataforma é uma resposta do governo para os quase 500 mil de pescadores profissionais no país. Na prática, os pescadores aqui do estado que têm a licença e moram em Santa Catarina devem efetuar o cadastro ou recadastro a partir do dia 1º de outubro até o dia 31 de setembro de 2022. A partir daí, será emitido um comprovante profissional formal. Muitas vezes, as fiscalizações pegavam esses pescadores e acabavam multando, retirando seus pescados, queimando inclusive seus artefatos de pesca, e a culpa não era nem do pescador e nem do órgão fiscalizador. O secretário ainda informou que, além do aspecto social, a plataforma deve movimentar a economia, já que com a segurança jurídica, o setor pode aumentar o número de empregos. Hoje, a pesca industrial em Santa Catarina é responsável por mais de 100 mil postos de trabalho diretos ou indiretos. Já a pesca artesanal emprega cerca de 25 mil catarinenses. Mais informações sobre esse cadastro para você pescador no site do Ministério da Pesca. A gente faz agora nosso primeiro intervalo. Na volta, vamos ver que em Luiz Alves a cachaça está ganhando novos mercados internacionais. Os detalhes a gente te conta já já na volta do intervalo. Estamos de volta e 3 propriedades em São Benedito e outra em Ilhota registraram casos de raiva bovina. A raiva é uma doença viral neurológica aguda e pode atingir todos os mamíferos, inclusive o ser humano. O ND Agro conversou com um médico veterinário da Cidasc que traz agora para a gente informações e também orientações importantes sobre a doença. Vamos acompanhar. O que é importante em relação aos rebanhos aqui de Santa Catarina? É fazer a vacinação dos animais, tem que ser uma vacina, a vacinação tem que ser sistemática, tá? Tendo bastante atenção para caso o animal que nunca foi vacinado, vai fazer uma primeira dose, vai fazer um reforço em 30 dias e depois vai ter que fazer um reforço anual, tá? Isso do reforço anual, vamos considerar regiões ou municípios onde eu não estou tendo focos de raiva, tá? Em municípios ou localidades onde eu estou tendo foco de raiva, o ideal é que o reforço seja a cada 6 meses. Assim, a raiva ela é transmitida através da saliva, tá? Então ela precisa de ela tem uma transmissão mecânica, ou seja, precisa de uma mordida do animal com a saliva infectada, ou entrar em contato com a saliva desse animal, tá? Então, assim, aqui, vamos dizer assim, aqui em Santa Catarina, mas no Brasil, na América do Sul, de forma geral, a raiva dos herbívoros está muito ligada ao morcego vampiro, tá? Então, o nosso principal vetor da transmissão da raiva é o morcego. E o que a gente pede para o produtor? É quando notar que os animais estão sendo, assim, espoliados pelo morcego, que ele fica com uma ferida, normalmente na tábua do pescoço, às vezes pode ter nas extremidades, nas patas, que fica ali com sangue escorrido, que avise a Cidasc, tá?
ou se tiver a proximidade de um veterinário particular, avise ele que ele acaba avisando a SIDASC, que a gente então vai fazer um trabalho de controle desse vetor, vai daí em produtor vacinar os animais, fomentar a vacinação para evitar que a gente tenha o caso. Tá aí, orientações importantes sobre a raiva bovina, por isso é bom estar sempre de olho no rebanho. Em Luiz Alves, que é a capital catarinense da cachaça, a produção da bebida, além de movimentar a agroindústria, também vem sendo atrativo para mover o turismo na cidade. Algumas fábricas já estão até exportando a cachaça artesanal para a Europa. Seguindo viagem pela SC 414, chegamos ao pequeno município de Luiz Alves, no Vale do Itajaí. Já no acesso chama atenção as plantações de banana, maior cultivo agrícola daqui. Só que percorremos a estrada em busca de um produto que está levando o nome dessa cidade para o mundo, a cachaça. Luiz Alves chegou a ter 100 alambiques, local que faz a produção artesanal da bebida. Mas com as crises e sem conseguir competir em quantidade e preço com grandes regiões do Brasil, os produtores tiveram que se adaptar à realidade. A solução para se manter no mercado tão competitivo foi uma só: deixaram de investir em quantidade para apostar na qualidade da cachaça. Foi o que aconteceu com este empresário, proprietário do alambique mais antigo de Luiz Alves. A cachaçaria tem 79 anos e está na 4ª geração da família Vruck. O desafio sempre foi o mesmo, é você conseguir convencer o cliente e mostrar para ele que temos uma qualidade avançada. Isso sempre foi e continua sendo. Só esta fábrica produz 80 mil litros da bebida por ano. Já ganhou diversos prêmios e abriu caminho para outras fabricantes da bebida de Luiz Alves seguirem o mesmo destino no mercado nacional. A cachaça de Luiz Alves vai direto para armazéns e conveniências especializadas de todo o Brasil. Por isso acaba sendo difícil encontrar em supermercados. Virou um produto diferenciado. Essa cachaça, a Extra Prêmio, é a mais cara dessa fábrica. Cada garrafa custa R$ 350. E esse valor tem um motivo, é que ela foi envelhecida por 15 anos em um barril de carvalho. Com isso ganhou qualidade e passou de uma simples bebida para um objeto de desejo dos apreciadores. Todas as cachaçarias, em especial a nossa, nós fizemos um produto selecionado de qualidade para clientes especiais. Trabalhamos mercado tanto no interno como no externo. Exportamos para a Alemanha, Paraguai, Chile. E ficou curioso para saber como é feita a cachaça artesanal? O processo até que é bastante simples. Esta fábrica tem a própria plantação de cana, matéria-prima para fazer a bebida. O caldo, também chamado de garapa, é separado em um compartimento. Já o bagaço da cana vai para uma caldeira, onde é queimado e gera vapor. Esse vapor, aliás, será usado no processo de destilação da cachaça. O caldo da cana vai para um tanque e depois passa pela fermentação, em que fica 24 horas. Por último, vem para o alambique. É aqui que ela é aquecida a uma temperatura que chega a 98 graus. O vapor será condensado, se tornando em um líquido. E está pronta a bebida, que é símbolo nacional. A cachaça pode ter sabores ou pode ser mais pura e suave, ganhando assim qualidade ao ser mantida armazenada em barris como estes por anos. Quanto mais velha, melhor. A Prefeitura de Luiz Alves aposta na cachaça, inclusive para fomentar o turismo da cidade. Luiz Alves tem uma tradição já de muitos anos, né, na produção de cachaça e de cachaça de qualidade, né? Então, o que leva o município aí a receber premiações em concursos nacionais e internacionais. E a gente tem investido nisso pensando em fortalecer esse setor dentro do município. Tá aí a cachaça de Luiz Alves ganhando mercado também internacional em países da Europa. A gente faz agora mais uma pausa aqui no ND Agro. Depois do intervalo, tem as informações sobre o vazio sanitário do Maracujá Catarina. E ainda nas culturas de inverno, as estimativas para um aumento na colheita de trigo em todo o estado. A gente volta já.
Estamos de volta com o ND Agro nesse domingo, hoje, dia 11 de julho. E com foco na sanidade dos pomares e a fim de evitar viroses, uma portaria do governo catarinense estabeleceu o vazio sanitário do maracujá Catarina. Então, até dia 31 deste mês, não pode existir nenhuma poda comercial da fruta aqui no nosso estado. Por isso, agora é a época de produção de mudas, já pensando no próximo plantio. Uma novidade na região oeste. O maracujá faz sucesso no Brasil. Em suco, chás, doces ou consumo in natura, o mercado é valorizado. Bom para quem produz. Santa Catarina é reconhecida por produzir o melhor maracujá do Brasil. E olha, o responsável por isso é esse fruto aqui, o maracujá Catarina, desenvolvido pela Epagre, que conquistou consumidores e produtores. A novidade agora é que o cultivo do Catarina está se expandindo também na região oeste catarinense. A nossa opção pelo cultivar Catarina é pelas características vantajosas dele, como alta produtividade, cor de casca, cor de polpa, rendimento de polpa, além de ser um cultivar da Epagre, desenvolvido pela Epagre. Se adaptou muito bem à nossa região. A pesquisa da Epagre, que desenvolveu o maracujá azedo Catarina, trouxe benefícios em toda a cadeia produtiva da fruta, aqueceu o mercado brasileiro e elevou o padrão de qualidade dos frutos. Nós trouxemos o maracujá Catarina como alvo de pesquisa para respaldar esse incentivo que a fruticultura do Oeste está demandando. Então nós trouxemos esse material para cá, para realizar alguns estudos de adaptação do maracujá Catarina para cá e oferecer para o produtor rural do oeste de Santa Catarina uma oportunidade de renda e de diversificação dessa renda na propriedade. Para manter a sanidade dos pomares e altas produtividades, os produtores seguem várias recomendações estabelecidas pela portaria do vazio sanitário do maracujazeiro. E tudo começa aqui na produção das mudas. As mudas precisam estar num viveiro telado, com tela pelo menos com 40 mesh, uma antessala para evitar a entrada de pragas, principalmente o pulgão, que é transmissor da virose do maracujazeiro. A seleção de sementes é importante, visando a precocidade das plantas, então seleciona-se sementes no campo, sabendo que essas sementes são saudáveis, de plantas de alta produtividade, mais precoces, mais resistentes a doenças. O maracujá entrou na região há uns 5, 6 anos como alternativa viável de produção de renda para algumas famílias localizadas em microclimas especiais, assim, locais onde não tenha muita incidência de geada ou nenhuma incidência de geada, como nos vales dos rios Chapecó e Uruguai. É uma alternativa excelente, né, para as famílias. É importante também a questão da fácil comercialização que tem, porque nós importamos, toda a fruta maracujá aqui vem importada, então é uma alternativa, digamos, bem viável para algumas famílias. E chegou a hora de falar das culturas de inverno aqui no ND Agro. Em Santa Catarina, o agronegócio está passando por uma grande transformação, com a ocupação das áreas produtivas, agora também no inverno. Os agricultores estão apostando na produção de trigo, triticale, centeio, aveia e até cevada, para aumentar a renda na propriedade. E olha, as estimativas apontam para um aumento de mais de 50%, isso só na colheita de trigo. Se o tempo continuar colaborando, na segunda quinzena de outubro, Rubens pretende colher 3.600 sacas de trigo. A expectativa leva em consideração os 60 hectares de área plantada, 20% a mais do que na última safra. A motivação para fazer uma rotação de cultura, a gente trabalha com trigo também na propriedade, né? E as pragas que estão afetando a cultura do milho, estão fazendo nós migrar mais para a área de trigo, né? E pensando também na rentabilidade, né? Na rentabilidade do trigo, né? Hoje, o preço médio do produto, dependendo da região, varia entre R$ 75 e R$ 83 a saca de 60 quilos.
valor que, segundo os produtores, não está tão ruim, mas poderia melhorar se houvesse uma baixa no custo de produção. O trigo não trabalhamos muito com o mercado futuro. Praticamente é baseado a venda para a cooperativa, né? E a expectativa é que se mantenha o preço ou melhore, pois tivemos um acréscimo grande no custo, né? No custo de produção, né? Então a expectativa nossa é que seja um preço como estava o ano passado para melhor, né? Assim como o produtor, que reduziu a produção de milho e aumentou a lavoura de trigo, centenas de agricultores catarinenses estão indo pelo mesmo caminho. O total de 80 mil hectares plantados na safra 21-22, que pode resultar numa colheita superior a 267 mil toneladas, também é reflexo do projeto de incentivo ao plantio de cereais de inverno, lançado pela Secretaria de Estado da Agricultura e que tem como foco principal o aumento das pastagens e ração suficiente para os plantéis. Nós criamos um programa Cereais de Inverno, incentivando os produtores a plantar trigo, triticale, aveia, azevém, através do programa Terra Boa, onde nós estamos subsidiando em até 50% da semente de cereais de inverno, para que os produtores possam desenvolver mais atividade e renda na propriedade. E nós estamos muito satisfeitos, porque esse programa tinha uma meta de atingir no mínimo 20 mil hectares em Santa Catarina já nesse primeiro ano. Isso significa que nós vamos ter mais pastagens de inverno, vamos produzir silagem com cereais de inverno e vamos também produzir cereais, grãos para a fabricação de ração com cereais de inverno. De acordo com este pesquisador da EPAGRE, a preferência por ter mais trigo no campo é pelo fato de que o preço está se mantendo praticamente estável nos últimos meses. Então a gente tem preços bastante favoráveis e que tem incentivado o produtor a optar por esse cereal de inverno, né? É uma cultura no estado que ocupou até a safra passada cerca de 58 mil hectares, e para essa safra a gente deve superar os 80 mil hectares plantados, que dá esse crescimento aí por volta de 38% na área plantada. Segundo ele, embora muita gente tenha apostado no trigo como alimento do gado, diversos produtores seguem a linha de produção industrial, enquanto que uma fatia aposta no cultivo que vai para a fabricação de farinha, a outra planta e colhe especialmente para fábricas de biscoito. E é nesses contratos firmados por meio das cooperativas que o agricultor pode ganhar mais. No caso da região de Chapecó, tem uma característica bastante particular que planta o trigo brando, né? O trigo para biscoito. É um trigo que tem características específicas, né? E na região é um trigo plantado por produtores muito desligados à cooperativa e que fazem uma produção segregada, né? O trigo brando não pode ser misturado com o trigo para pão, né? Então tem características diferentes. Então existe essa característica. De qualquer maneira, há mercado para esses dois tipos de trigo. E esse foi mais um destaque das culturas de inverno aqui em Santa Catarina. Assim, a gente finaliza o ND Agro de hoje. Lembrando que outras notícias de Santa Catarina e que estão em destaque no país neste domingo, você acompanha no nosso portal ndmais.com.br. Ótimo dia para você, até semana que vem. Tchau, tchau.